Oi, mulher! Último tutorial do ano. Gente, que delícia, né? 2025 realmente está findando. Não é o último vídeo do ano, tá? Nós começamos uma sequência aí de Dora Indica já amanhã, último do ano. Como de costume, vai começar no final do mês e vai terminar no início. Eu me organizei para que isso não acontecesse em dezembro, gente. Porém, esses últimos dias do ano, correria. Então, não deu. Inclusive, eu tenho aí uns 5 ou 7 vídeos gravados que não deu tempo de postar. Porque eu fiquei sem telefone um tempinho pra poder formatar esse telefone. Deu mais trabalho do que era pra ter dado. E aí, por conta disso, eu me enrolei todo e me atrasei. O que é triste, porque tinha mais tutoriais pra saírem. Mas eu estou aqui para tentar ajudar. Esta amiga, deixa um comentário aqui. Esse vídeo é pra você. Eu vou aproveitar e fazer um tutorial inteiro por causa do fim do ano, né? A gente já aproveita e faz um tutorialzinho. Mas o vídeo é para você, amiga. É pra você. Você me pediu pra te ensinar a fazer contorno facial. E cá estou eu. Eu vou começar pelo pré-make, tá? Vou começar bem do início mesmo. Vamos lá. Rosto lavado, acabei de sair do banho. Então meu rosto tá lavado. Meu cabelo tá um pouco encolhido, gente. Relevem, tá? Porque eu finalizei e não desencolhi. E aí a gente, depois, gente, de higienizar o rosto, você pode tonificar. Eu confesso que eu tô longe do tônico, só por isso que eu não vou tonificar. Eu vou usar um hidratante com um brilhinho, porque eu tenho esse brilhinho que ele tá no fim. Aí eu misturei um pouco de hidratante pra deixar esse feitinho, tá vendo? Que bonito. Isso aqui embaixo dos olhos, pra quem tem olheira, não sabe corrigir, camuflar, é ótimo, tá? Porque dá uma mega ajuda, hidratado e com glow. Vou até caprichar um pouquinho na olheira. Gente, nem parece que eu tô dormindo tanto quanto eu tô dormindo. Que a Ana é de férias e eu tenho dormido bem assim à noite. Tô fazendo bastante coisa. Por causa da época, né, gente? Hoje a gente vai falar dessa base, que foi a última que faltou falar. Eu não consegui falar dos meus acabados, mas eu consegui falar de todos os comprados do ano. Então, nunca uso também. Eu tenho a cor 8 e a cor 9. Então eu vou começar corrigindo aqui no centro do rosto com a cor 8, que não me valoriza muito. E a cor 9, eu vou aplicar bem espaçadinha no rosto. Sim, ó, porque eu não tenho tanto que cobrir hoje, não. É uma maquiagem pra gravar, porque eu tô bem clara. Não sei se dá pra vocês verem, mas eu tô bem clara, gente. Bem clara, em vista de como eu sou de fato. Eu vou acelerar essa etapa, porque é só aplicar a base mesmo. Eu tô aplicando devagarinho. E o que acontece? Ela vinca com muita facilidade, por ela ser extremamente seca. Eu sinto ela vincar, e eu sinto essa região aqui do rosto repuxar muito. Só por isso que eu evito usar ela. Porque eu até gosto dela. E aí, quando eu uso ela, eu não tenho muita facilidade pra usar corretivo. E aí, o que eu faço? Eu apelo para maioral. Só que eu só tenho ela nessa embalagem. Essa daqui, gente, é a base da Bruna Tavares, tá? A BT Skin. A BT Skin, ela é extremamente fluida. E eu apelo pra ela embaixo aqui da olheira, quando eu uso essa base, porque, gente, mesmo que eu use ela como corretivo, mesmo que eu assente bonitinho, eu sou uma mulher, né, já de 28 anos. Então essas minhas linhas aqui, menina, ficam numa feiura, ficam num estado, assim, de calamidade. E fica difícil de defender a maquiadora que fez a maquiagem. Como é que eu digo que sou maquiadora tendo feito atrocidades no meu próprio rosto? E melhora o aspecto. Eu devia ter aplicado só de um lado pra vocês. E olha que o hidratante com o glow, ele já melhora o aspecto dessa base. Essa base, ela tem um aspectozinho de guerra mesmo, assim, de luta. Pra pele seca não é mais indicado, mas se você tem pele oleosa, amiga, vai nessa base. Ela é um dupe descarado da base da Dylos. Que inclusive a base da Dylos, não sei se mudou a embalagem, mas gente, a embalagem também era exatamente assim. Era exatamente assim, uma frasnaga, né? Uma bisnaga que aperta e num tom rosa, exatamente assim. Exatamente. Só que acho que o tom de rosa era um rosinha mais chá, sabe? A única coisa que mudava, gente. Mas assim, a qualidade me remete exatamente a essa base. Também, porque essa base da Dylos em específico, que base boa do caramba. Mano, que base boa. A base que você usa, você fala assim, gente, eu nunca usei uma coisa tão boa. Eu nunca usei uma base tão boa, assim. O efeito dela, como ela dura na pele, era tudo perfeito. Agora vamos pro foco do vídeo. Eu vou aplicar blush só pra dar uma saúdezinha e pra você também começar a entender, amiga, que tudo na maquiagem é estrutura. A gente passou base, passou corretivo, né, eu usei base com corretivo e o rosto perde totalmente a forma. E quando a gente fala isso é porque a gente tem que lembrar
E isso é uma aula de automaquiagem. Então presta muita atenção, escreve tudo, porque é realmente importante tudo que eu vou falar aqui. A gente tem que lembrar e ver o rosto como uma tela. Uma tela. Que quando a gente tá natural, sem maquiagem, ela tem formatos, nuances e sombras. O que seriam as sombras do rosto? Literalmente, as partes que são um pouco mais escuras. A gente pode ver aqui pela minha testa, que onde eu tenho o desenho do cabelo, eu tenho um cabelinho desenhado e fica um pouco mais escuro do que na testa. Isso aqui não é nada demais, não. Nem é o meu cabelo específico. Se eu puxar o cabelo pra trás, você vê que ainda vai ver uma dualidade de tom. Por quê? Porque isso é uma das sombras do rosto. E onde que a gente tem essas sombras? Onde a gente pode fazer contorno facial? A gente tem essa sombra na testa, a gente tem essa sombra marcadinha aqui na bochecha, que é onde a gente afunda. Inclusive, quando você faz uma boquinha de peixe assim, ó, é onde marca mais. Inclusive, se você estiver um pouco mais magra que eu, né, que eu tô bem gordinha. Onde faz sombra? Bem nessa linha aqui, que eu nunca lembro se é maxilar ou mandíbula. E no nariz. Então, a gente precisa lembrar que a maquiagem são camadas. Depois de aplicar base, depois de aplicar um corretivo, você vai pro blush para começar a ter uma noção de onde vão ficar essas nuances. Hoje eu vou usar a mesma paletinha para fazer blush e contorno, para ficar uma coisa só, e você vê que dá para você fazer só com sombra, tá bom? Mari, eu tenho contorno. Então, joia, melhor ainda. Mas não tem o contorno, não tem contorno líquido, não tem um corretivo líquido, uma base mais escura, não tem um produto específico, não deixa de fazer por conta disso. Acho que uma paletinha de sombra que vai dar certo. Essa menina daqui é a Red Rose da Bruna Tavares, e eu vou usar os tons de rosé para blush e o chocolate para contorno. Vou usar um pincelzinho que lembra uma linguinha de gato, assim, ó, mais comprido, um pouco mais, sabe, apertadinho, porém bem cabeludinho. Para você aplicar blush, eles são os mais indicados, para você conseguir uma aplicação melhor. Mari, eu gosto de um fofão. Geralmente as pessoas partem, quando vão aplicar blush, para um assim como um de pó, só que menor. Pode ser, pode. Só que se você não tem muito domínio sobre a aplicação daquele blush, eu indico um assim. Por quê? Porque ele vai encaixar com mais facilidade. E a ideia é lembrar que a gente tem um dedo para corretivo, 2 dedos para blush, 2 dedos para contorno. Então o blush vem bem aqui, ó, com um dedo da sua olheira e 2 dedos do seu contorno. É aqui que é o blush. Mari, tá? E até onde esse blush pode ir? No máximo, do máximo, 2 dedos da sua boca. 2 dedos de distância da boca. Pode ser um pouco mais? Eu indico que você tem um rosto gordinho que nem o meu, seja 3 dedos da sua boca e você pare bem aqui. E quando você estiver começando, você pode inclusive botar o seu dedo pra você ter essa noção, tá? Vou pegar mais blush, vou ficar assim bem palhacinha hoje, só pra você enxergar melhor aí, amiga. Então você me valoriza. Mas por quê, ó? Você pode dar um sorriso, o blush vai estar ali, todo mundo vai ver, ele vai continuar alto no seu rosto, vai ser bonito, porém não vai ter invadido totalmente a sua maquiagem. Então quando você estiver de frente, você vê que você consegue enxergar o meu blush quando eu tô de frente. Quando eu sorrio, ele fica mais proeminente, mais alto, mais bonito. Porém, se eu tiver com o rosto totalmente relaxado, que é uma coisa que eu faço o tempo todo, porque eu não fico rindo o tempo todo, você ainda consegue ver que tem blush ali em mim. Se eu estiver de lado, você vê exatamente onde ele tá, principalmente porque eu ainda não fumei. Mas quando eu estiver de frente, ou quando eu estiver me mexendo, todos poderão ver que tem maquiagem, que tem blush, que tá, eu tô maquiada ali. Porém, não é excessivo. E quanto mais alto a gente aplica, mais diagonal a gente deixa ele, mais fino dá a aparência no nosso rosto, tá bom? Vou aplicar o excesso aqui do lado de cá, pra conseguir deixar as cerdas um pouco mais translúcidas pra esfumar. Mari, e pra esfumar, amiga, você pode dar batidinhas arrastadas, e aí você segue uma sequência, vai, intensa, continua, com a mão sempre mais pra ponta. Eu vou começar do blush, eu sei que esse é o caso é o contorno, mas é pra você entender que tudo se amarra no final. Por isso também que eu não apliquei corretivo de iluminação, só apliquei corretivo de correção até agora. E aí você na frente, você pode dar essas lambidinhas assim, ó, aparentar que ele tá dentro da nossa maquiagem, que tudo faz sentido junto, sabe? Que tudo tá funcionando ali naquela região. E o mais importante, não é briga, então não pode botar força. Tem que ser de levinho, tá bom? Ou você vai fazer movimentos circulares. Os movimentos circulares, eles são curtinhos. Como que você identifica se você está fazendo um movimento grande ou um movimento curtinho? Primeiro, põe o pincel no local e fica 1, 2, 3 voltinhas. 1, 2, 3 voltinhas, andou. 1, 2, 3 voltinhas, andou de novo. Tá? Por quê? Você fixa, esfuma aquele local, depois você caminha e esfuma outro local. Por isso que eu indico que no início você dê batidinhas arrastadas ou lambidinhas, porque esfumar com movimentos circulares não é tão simples quanto as pessoas que gostam de fazer tutorial pela internet fazem parecer. O blush no nariz ou no queixo ou na testa, blush é compensação. Se você quer usar o blush em outras áreas, você vai fazer a famosa compensação de cor. Pode ser usado? Pode sim. É o mais interessante caso o foco seja contorno? Não. Deixa só o blush e vai pro contorno. Mari, tá bom, eu já sei fazer a aplicação do blush e eu gostaria de trazer um pouco mais de cor, sabe? Compensar um pouco mais de cor, ou eu gosto daquele saturado com um pouco de cor de blush no queixo, ou um pouco de cor na testa, quando eu uso um tom de blush muito vermelho ou muito laranja. Eu gosto desse aspecto praiano, quando tá no nariz. Interessante indicar e entender que, sabe aquele tom de beijado pelo sol? Não vem no nariz.
tá? Porque quando o sol te pega, ele não queima o teu nariz com rosa ou vermelho. Tá? Isso de conversa. Ele vem até aqui, ó, a lateral, na nuance. Então, quando você tá de lado, parece que tem no nariz, mas não tem no nariz. Se você quer dar um efeito no nariz, ele lembra muito mais um resfriado. Se você quer esse efeito que é até um pouco coreano, chinês, de resfriado, sabe? Parece que a pessoa ficou mexendo no nariz. É interessante você passar um pouquinho aqui, sabe? Bem aqui assim no nariz, não aqui em cima. Tá, Mari, mas eu gosto de ele aqui em cima, como se o sol tivesse me pego de cima, como se eu estivesse queimada de sol. É diferente de ter sido beijado pelo sol. Quando a gente usa esse termo, principalmente no Rio de Janeiro, beijado pelo sol, gente, é aquela pessoa que ficou corada, natural. E o natural não tem nada a ver com aquela tarja vermelha aqui no meio do nariz, ok? Mas se você gosta desse efeito de queimado, nossa, eu não usei protetor solar direito, eu estou queimada. O interessante é você lembrar de trazer o blush até aqui embaixo, bem nos olhos, como o efeito coreano mesmo, sabe? Aquele rosa bem próximo da linha dos seus cílios inferior, dessa gordurinha aqui dos olhos, aqui. E passar bem aqui nesse tracinho. Fazer mesmo essa ideia de queimar aqui, ó. Trouxe daqui de baixo até o narizinho. Esses são os jeitos, acho que eu consegui explicar tudo. E se vocês quiserem, comentem que eu trago tutoriais ensinando a aplicar a blush de cada uma dessas formas. Mas agora o contorno. Eu vou seguir as suas necessidades hoje, amiga, tá? Que você botou no comentário. De bronze no seu rosto, você precisa usar um tom de contorno. Quando a gente fala de bronzer e de contorno, existe essa dualidade. O que seria o bronzer e o que seria o contorno? Amiga, o bronzer, ele vai te deixar quente, solar, sabe? Fulana pegou um sol e ficou tão diferente. Ela tá um moreno diferente, sabe? Independente de você ser uma mulher branca ou uma mulher negra, tá bom? E essa é a diferença. Ele te aquece. Ele te deixa com aquela cara de saúde, sabe? Aquele rosto saudável, de pessoa que toma sol. Agora, se você quer contornar, o contorno não é isso. O contorno traz profundidade. E aí, para você trazer profundidade na maquiagem, você não pode ir para um tom quente. Você precisa de um tom esfriado. Você precisa de um tom mais frio, não acinzentado, tá bom? Mas você precisa de um tom que seja realmente com nuances um pouco mais esfriadas. Então, você vai precisar de tons assim. Esse aqui, inclusive, gente, ele é um tom de contorno marrom. Mas ele nunca fica marrom neste vídeo, eu não sei porquê. Mas é pra pele bem branquinha. Esse aqui é pra pele branca média, esse pra tom de pele média e esse é pra tom de pele retinta. Pessoas escuras, mais escuras do que eu até. E por que assim? Porque quanto mais escura você for, mais arroxeado tem que ser o fundo. Porque como eu falei, não precisa ser cinza. Ele precisa ser esfriado. E quando a gente esfria uma pele muito escura, ela puxa para um arroxeado ou para um azulado, que é a coisa mais linda e perfeita do mundo daquela mulher bem negra, bem linda, assim, sabe? A pele retinta, aquela coisa mais perfeita do universo, que chega a brilhar. Exatamente assim, entendeu? E obviamente tem contornos que chegam até um tom que lembram, né, a cor preta, porque precisam ter profundidade e pigmento suficiente para de fato contornar alguns tons. Se eu tiver ficado num tom muito maquiadora, vocês comentam que eu tento trazer um tom melhor para a comunicação direta, mais informal no próximo tutorial, pode ser? Eu vou usar para contornar o nariz essa paletinha aqui, tá? Porque aí fica já de referência o tom pra você. Com pincel chanfrado, amiga, é o jeito mais simples de marcar, mesmo que você use outro para esfumar. Por quê? Porque a ideia é facilitar a sua vida. Então, esse tipo de pincelzinho aqui, ele vai encaixar com facilidade no seu nariz. Um outro ponto é, tem que fazer linha reta. Porque pelo que você detalhou sobre o seu nariz, por isso que eu deixei o seu comentário aqui, eu espero não ter te ofendido ou te incomodado em deixar o seu comentário na tela, é que pode ajudar outras pessoas. É importante, por quê? Porque você vai tentar trazer dimensão. E quando a gente fala sobre dimensão, profundidade, é interessante a gente entender um ponto muito importante. Sabe aquela ideia que a gente tem em roupa, em cabelo? Gente, funciona exatamente igual para maquiagem. Linhas retas. Retas. Te dão uma sensação diferente ao primeiro olhar. Entendeu? Por quê? Porque quando a gente olha de frente, eu vou tentar ficar o mais parada possível, a gente vê um pouco de luz no centro do meu nariz. Logo, a lateral do meu nariz parece o quê? Mais escura. Então você precisa lembrar disso para contornar. Não precisa de muito produto. Por quê? Porque você vai esfumar. Então, se você sentir que precisa de mais produto, você pega um pouco mais. Você vai tentar fazer as linhas o mais retas possíveis. Tentar não é necessariamente conseguir. Só tentar, porque você vai esfumar, então fica tranquilo. Você vai seguir. Pode até fazer assim, ó. Devagar. Tracejando. Você viu que eu não trouxe da raiz da minha sobrancelha como eu costumo trazer. E eu não fui até a ponta do nariz, porque você disse que o seu nariz é meio bolinha, né? Meio bolotinha. O meu também é, principalmente quando eu tô bebendo um pouco água, que é o caso de hoje. Então ele tá bem gordinho. Então você não vai acentuar o que você já considera algo que te incomoda. Você vai passar por cima disso, porque você considera isso um problema. Então você não vai trazer daqui pra não chamar atenção demais e nem vai enfatizar essa parte. Você vai manter o foco em tentar manter a visão das pessoas em outra área do seu
do seu nariz, no caso, na parte mais reta dele. Fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. E eu nem vou esfumar, eu tô conversando com você ainda. Para até onde, amiga? Você para até onde você sente que começa a ficar mais gordinho. Você entende? Ó, para aí. E aí você vai esfumar. Pode pegar um pincel de esfumar mesmo. Você pode esfumar com o mesmo pincel, preferência sua. Esse é o meu favorito. Ele é o A24, se eu não me engano, ou A14, da Macrylan. O meu já descascou, então eu não tenho certeza. E você vai esfumar com movimentos curtos de vai e vem. E pode ser que isso demore um pouquinho, mas você precisa diminuir o máximo possível a aparência daquele tracinho que você fez. Consegue ver que tem um contorno. Ele aparentemente deixou o meu nariz mais fino, porém você não vê extremamente cor ali, entende? Tem que ser difuso. Eu vou me afastar um pouco para você conseguir ver, né, com luz total. Menos. Ou mais. Tá, Mari, mas essa parte do nariz ainda me incomoda muito. O que eu posso fazer sobre isso, amiga? Daqui pra frente, o assunto vai ficar sério. Você volta com o mesmo tipo de pincel ou você vem direto com um pincel de esfumar. Depende de sua habilidade. E você vai marcar onde você quer que seu nariz termine. Mas, Mari, isso aqui ainda é a parte gordinha do meu nariz. Também é do meu, amiga. Mas se ele te incomoda, você vai subir. Mari, mas o meu me incomoda mais ainda. Amiga, você vai subir mais ainda esse traço. Não tem importância, porque você vai esfumar. Você vai esfumar, entendeu? Essa é a mágica da maquiagem. E você vai iluminar, porque eu vou te ensinar. Fumar um pouquinho, já traz um brilho, uma luz diferente pra uma parte mais em cima do meu nariz. E aí você vai dar uma esfumadinha. Como que seria essa esfumadinha? Amiga, faz o seguinte. Você entra um pouquinho pra cá, como se fosse um V. Mas você não pode subir pra essa região. E você não pode exagerar, tá? Pra poder ficar a marcação de narina clara, como se estivesse iluminado, pra parecer que realmente o seu nariz tá com a pontinha lá em cima, tá bom? E aí você dá aquela esfumadinha. Um corretivo de iluminação pra marcar um pouquinho. Não precisa ser muito. Inclusive, o meu não é um corretivo super claro, tá? Não precisa ser muito também. É só um pinguinho. E você pode trazer um pinguinho aqui. Com um pincel, né? Eu tenho um pincel que é dos dois lados. Mas um pincel língua de gato é uma boa ideia pra você manter o traço reto. Porque a ideia, tá vendo? É limpar um pouquinho aquela região, mas não é exagerar. Mari, eu quero um corretivo bem claro, pra ficar bem evidente. Você pode usar também, porque a gente construiu esse nariz do zero. Então esse nariz é seu. Essa cirurgia é toda sua, você pode fazer do jeito que você bem entender. Não fica incrível no meu tipo de nariz, por quê? Porque o meu tipo de nariz não pede esse tipo de contorno. Mas com a compensação do rosto todo, fica muito bonito, muito harmônico. Ah, Mari, eu quero contornar e que o contorno fique mais acentuado ainda. Você pode aplicar um pouco de corretivo bem nessa lateralzinha que chama um pouco. Pode acompanhar aqui, ó, o olho, trazer aqui dentro, que é tipo um recorte mesmo. E aí, na hora de esfumar isso aqui, você tem que esfumar com delicadeza. Porque já foi bastante produto e você não quer tirar o contorno, o trabalho que você fez. Frente, você fica bem assim, esse é o resultado. De lado. Não pro contorno do rosto, porque ele deixa tudo ainda mais harmônico, né? O do nariz, ele fica meio que bonito, mas dá esse aspecto de cirurgia mesmo, amiga, tá? Porque eu sei que você, do jeito que você comentou com intensidade, parecia que você realmente queria um aspecto mais presente mesmo. Vai ser aqui. Mas que pincel é esse, gente? É um pincel chanfrado. É o pincel que é diagonalzinho. Esse é o tipo de pincel que ele se encaixa com mais facilidade nestas voltinhas do rosto. Lembra do que eu falei sobre o blush. Ele tá um dedo abaixo do corretivo de iluminação, ele é 2 dedos e 2 dedos abaixo, bem aqui, em cima de onde afunda o nosso rosto, naturalmente vem o contorno. O contorno é feito para afinar o rosto. Se você não usar ele em cima de onde já é predominantemente mais fundo no nosso rosto, que é a parte que a gente abre a boca para mexer, para falar, essa é a parte aqui, tá vendo? Que a gente abre, não vai dar efeito nenhum, porque ali já é fundo por natureza. Você vai dar batidinhas, porque já tem um blush em cima, já é um produto em pó, ou você vai varrer de levinho pra dentro, pra cima. Por que que o meu ficou com esse efeito arroxeado? Por conta do tom do blush que a gente usou, tá bom? E 2, eu falei com você sobre ser uma pessoa de pele negra. Então você acaba indo pra um fundo mais arroxeado. Mari, desceu demais com o contorno, ou eu quero marcar ainda mais o meu contorno. Você vai vir com o mesmo tom de corretivo que a gente usou. E você vai marcar um pouquinho o seu rosto. Depois você vai esfumar para baixo. Para
bem atrás, pra poder dar esse efeitão mesmo. Que é você focar em contornar alguns pontos. Esse daqui é um legal. Mari, eu quero dar um olhar sexy pra mim mesma. Traz ele daqui, desta parte, pro fim do olho. Que vai dar essa continuidade pra cima no seu rosto, que fica bem. Deixa um olhar felino, sabe? Um pouco animalesco. Que pode remeter a um olhar de onça, de pantera, de raposa. Que é um olhar mais pra cima, um olhar felino, que ele é delineado por natureza. Fica bem bonito. E aqui, segue um pouco a raiz do seu cabelo. Porque, por exemplo, o meu cabelo tá lavadinho, então tá vendo que ele tá super claro? A raiz tá super clara, então fica meio engraçado. Depois disso, você vai selar tudo, respeitando todas as partes. Você não vai selar o contorno porque já foi selado. A gente já usou um contorno e um blush em pó, então você não vai mexer nessas partes. Você vai selar áreas de iluminação com pó para iluminar. Pode ser pó compacto, pode ser pó solto. Eu tô com um restinho de pó solto aqui, então eu vou usar esse aqui mesmo. E aí o resto do rosto você usa um pó no seu tom, tá? A maquiagem é uma etapa muito particular. Você precisa saber o que você precisa. Por exemplo, eu tenho linhas, então eu preciso corrigi-las, acentar todo mundo. Esse olho aqui que eu tenho, essa olheira super acentuada, super baixa, eu desço um pouquinho aqui, ó. Dou umas batidinhas pra garantir que tá tudo certo. E aí você vem selando. E aí você carimba. Pode ser com esponjinha, pode ser com pincel, sua preferência. Totalmente selada. E quando a gente sela o nariz, ele ganha uma naturalidade que parece parte de você. Se você me olhar de frente, você não diz que esse nariz super fino é meu? Gente, de perfil não tem jeito. Essa maquiagem fica um escândalo. Eu vou corrigir a sobrancelha e fazer uma boca, porque eu acho que tudo fica muito mais harmônico junto. E esse é o resultado final. Uma boca e uma sobrancelha corrigida fazem muita diferença, principalmente quando a gente não vai fazer um tutorial de olhos. Esse tutorial fica muito grande, então por isso que eu não fiz nada nos olhos, tá bom? E das coisas que eu tinha pra testar, só ficou faltando este batomzinho. Então eu vou usar um pouquinho aqui no centro, só pra dar um... Tchanã. Ele é um marrom belíssimo, gente. Que marrom bonito. Só que ele é aquele batom que ele é confortável. Ele não é mate. Ele é o da linha Turbo. Ele se intitula semi-mate, mas assim, gente, ele é só confortável. Ele é um marrom turbinado da Eudora Soul, gente, que cor bonita. Se ele fosse mate, eu ia usar muito. Eu comprei ele achando que ele era mate, porque eu não li, né? Porque se você não lê as coisas, você compra as coisas erradas. Eu contornei com o mesmo tom que a gente usou de contorno e passei no centro o meu atual vício, que é o gloss da Nina Secrets. Esse daqui é o Topázio e ele tem cheirinho de bala toffee, é uma delícia. Inclusive, eu já indiquei aqui pra vocês. Mari, tá? Eu acho que eu gosto mais de uma boca com centro mais gringo, mais claro. Taca aqui, ó. Você consegue ver? Fica com aquela cara de boca bonita, sabe? Aquela boca sexy. Amiga, uma boca sexy. Aquela boca altamente beijável. Nessa época, isso é uma coisa que a gente precisa de uma boca altamente beijável, não acha? Eu espero, amiga, que de verdade você tenha conseguido entender o tutorial. Que você aplique, que você fique extremamente linda. E lembra, contorno, gente, ele é aquela coisa que aparece muito mais nas fotos. Então capricha no fotão. Faça um fotão. Então, eu espero de verdade que você goste. Eu vou ficar aqui, ó, de perfil pra você. Pra você olhar o narizinho de frente, outro ladinho. Mas lembre-se, você é linda exatamente como você é. E eu tenho certeza que você é um ser humano fantástico. Muito obrigada por confiar em mim e me pedir esse tutorial. Fiquei imensamente feliz. Eu amo quando vocês interagem assim, tá? Um beijo no seu coração, mulher. Fica com Deus. Eu vou te desejar um Feliz Natal, mesmo já tendo passado, e um próspero e abençoado ano novo, assim como para cada um de vocês aqui do canal. Que Deus os abençoe imensamente. Eu acho que essa é a última oportunidade que eu tenho de dar um Feliz Ano Novo, porque depois vem os indicando, e aí eu posso esquecer, sabe? Então fica aqui os meus mais sinceros votos de bênçãos a todos vocês que me acompanham aqui no YouTube. Que Deus os abençoe grandiosamente. 2025 foi um prazer dividi-lo com vocês.
E eu espero que em 2026 a gente esteja mais perto, mais junto, mais colado. Que aqui nós possamos aumentar a quantidade de pessoas, mas manter com o mesmo carinho e o mesmo amor que cada uma que curte, que comenta, que tira um tempo para assistir. Que Deus possa tornar o 2026 de vocês algo ainda mais sublime, ainda mais inacreditável do que vocês possam imaginar. Que ele possa ser, acima de tudo, cheio do melhor de todos, do amor de Deus. Que as bênçãos dele possam ser vistas à distância por qualquer um que olhar ou souber de vocês. Que vocês consigam ter a paz e a alegria que só advém do Espírito Santo, só advém de Deus. E eu espero que eu possa fazer parte de 2026 de vocês do jeitinho que eu fiz de 2025. Eu amo vocês, amo a vida de vocês e sou grata a Deus por ela. Oro para que Deus continue abençoando cada um de vocês. Eu amo que nós possamos estar aqui juntinhos, que vocês foram me conhecendo durante esse ano, seja através do Dora Indica, seja com tutorial, seja falando de cabelo, seja falando besteira. Mas a gente se aproximou, vai dizer que não. E eu espero que para 2026 a gente tenha novos quadros, mais tempo junto, que vocês possam participar ainda mais da minha vida, que eu consiga estar mais presente, que esse canal cresça muito. Então curte, comenta, compartilha. Fica com Deus, mulher. Beijo, mulher. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.